Deus querido, nós com muita alegria, satisfação, gratidão, nós nos sentimos privilegiados por estarmos aqui no 8º jejum dos 52 dias, dias gloriosos, batalhas sempre enfrentamos, mas não temos perdido nenhuma. Os que estão escondidos no Senhor têm vencido todas as guerras. E isso é incrível, porque nos dias de hoje, meu Deus, pessoas que não estão protegidas pelo Senhor, que a proteção vem do Senhor, não podem ter segurança de vitória. Mas aquelas que estão escondidas no esconderijo do Altíssimo, essas têm convicção de vitória. Eu te agradeço por estarmos aqui. Já estamos algumas horas em jejum, clamando, abrimos este jejum em honra, com muita gratidão. Sabemos que quem está ganhando com isso somos nós. O Senhor não precisa disso, nós é que precisamos. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos, meu Deus, obedecer, nós precisamos, porque nós precisamos do Senhor. E eu te glorifico, porque nós entendemos isso, e estamos aqui, submissos à tua palavra, prostrados aos teus pés. Ó meu Deus, com o coração quebrantado, mostramos que nós dependemos do Senhor para viver. Obrigada, muito obrigada pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estarmos na tua presença. Eu te glorifico, eu te amo, assumo o controle deste trabalho como tem sido, fala aos corações, e que possamos encerrar, como sempre, de maneira gloriosa e honrada, para que o teu nome seja ainda mais exaltado e corações, meu Deus, alegres e felizes por verem a sua glória. Muito obrigada por tudo, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, eu peço que você se sente, por favor. Vamos pegar a Bíblia. Eu vou ler aqui, depois volto aqui. Isaías 54, no 2. Mas tenho algumas outras para ler e preciso ler para você. Alargue o lugar da sua tenda, ou na Almeida Corrigida. Amplie o lugar da sua tenda. Estenda as cortinas de sua tenda. Não a impeça. Estique suas cordas e firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você não esquecerá, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Todos nós, quando as coisas apertam, já vivemos e fomos atacados pelos aqueles pensamentos de desânimo, de desistir ou de recuar, de abrir mão de algo. Encolher, estreitar, recuar numa decisão, dar espaço para alguém, diminuir o passo para alguém alcançar, mudar de ideia porque parece que é melhor ceder para uma outra ideia, para uma outra situação, do que suportar aquilo. Eu tenho várias referências aqui que eu vou ler para você de Neemias. O que fez o Neemias conseguir o resultado
aquele resultado excelente, foi ele ter sempre alargado a tenda e firmado as estacas com a confiança de que ele não seria derrotado, nem envergonhado, nem constrangido, nem confundido. Com a segurança que aquela história de derrota de 120 anos, que já durava 120 anos, ia ficar no passado. Ele foi pressionado de todos os lados. Ele foi atacado. Ele foi ameaçado de morte. Ele foi perseguido. De todas as maneiras. E em nenhum momento ele encolheu, estreitou, mas alargou a sua tenda. Ele só expandiu. Ele só avançou naquilo que ele tinha convicção que era a coisa certa. Ele tinha convicção que ele estava certo. E é isso que Deus espera de nós. A gente não tem sucesso na vida, nem avanços, se nós não ampliarmos a nossa tenda. Se nós não firmarmos as nossas estacas. Se não houver confiança de que Deus vai nos honrar. Se Deus estava naquilo, por que tantas ameaças? Por que tantas perseguições? Tantas injustiças? Se Deus estava naquele projeto, por que tanta luta? Porque viver é assim. Viver é um grande desafio. Quando Deus coloca algo dentro de nós, nós precisamos crer naquilo, independente das situações que estão nos rodeando. Com tantas guerras, ele em nenhum momento pensou que aquilo não vinha de Deus, que ele estava no lugar errado ou fazendo a coisa errada. Ele tinha a convicção que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, que Deus tinha aquilo com ele. E que aquilo fazia parte. Não precisava ser daquele jeito. Mas faz parte. Quando pessoas decidem vencer, oportunistas, usados pelo mal, pessoas incrédulas, pessoas que não têm propósito, não vão gostar. E o que você faz? Ignora. Como Neemias fez, estou eu executando um grande projeto e eu não posso parar. Eu tenho um projeto de vida. Eu decidi que eu não vou apenas viver, eu vou viver bem. Eu decidi que eu não aceito ser apenas um cristão, eu quero ser um cristão vitorioso. Eu decidi que eu não vou ficar à margem da abundância. Eu decidi que eu quero mais, que eu quero construir a minha história, que eu não quero viver à sombra de ninguém. Eu tenho isso dentro de mim. Eu estou falando para nós, todos nós. Bom, eu tenho isso. Então, eu sei que eu terei desafios vários ainda maiores. Porque se eu não quiser ser atacado e criticado, então, eu preciso me mover a cada hora que alguém acha algo, eu preciso agradá-lo, aí o outro acha aqui, eu pendo para cá, eu vou ficar uma pessoa perdida. Mas eu não quero muito. Eu não quero ser criticado, eu não quero ser atacado, eu não quero ser julgado. Então não vou fazer nada. Mas que vida é essa? Quantas pessoas que estão frustradas e infelizes, porque toda vez que são confrontadas, ou que são criticadas e julgadas, ou alguém se opõe à ideia delas, elas simplesmente recuam, elas se entregam,
elas enfraquecem, elas esmorecem, afrouxam. E não pode ser assim. Sempre teremos mais desafios. Se você quiser mais, sempre terá mais desafios. Se você enfrenta um grande desafio aqui, mas você quer continuar conquistando e vencendo, você vai enfrentar outras coisas, e oposições, e ataques, sei lá. O diabo não vai gostar. O diabo não gosta de pessoas que firmam as estacas. O diabo não gosta de pessoas que ampliam a tenda. O diabo trabalha para a gente ficar na vida sem firmeza, encolhidos, só estreitando, recuando. O diabo nos quer fugindo, o diabo nos quer com medo, o diabo nos quer desistindo. O diabo quer que a gente cale e recue e abaixe para os problemas. É isso que o diabo quer. E não importa o que tenha que fazer, ele vai fazer. Ele vai usar de situações, ele vai usar pessoas para te fazer encolher, afrouxar. Ele vai usar do que for preciso. Quem tem que entender sobre isso é você. Porque o diabo vai continuar lutando para você encolher, estreitar, afrouxar, amolecer, recuar, desistir, abrir mão, desacreditar. Com as mesmas histórias de sempre. Porque eu tenho um problema, então não era de Deus, porque eu tenho um problema, porque eu estou sendo afrontado, então Deus não deve estar nisso, porque isso e aquilo, são as mesmas histórias, não importa quanto a gente pregue. O diabo sempre consegue convencer alguns. A palavra do diabo, na vida de alguns, tem mais crédito até hoje do que a de Deus. Algumas pessoas pensam mais os pensamentos do capeta do que os de Deus. Algumas pessoas acreditam mais no que o diabo fala e mostra, no que Deus está batendo, falando, insistindo, mostrando. Neemias foi um osso duro de roer para o capeta. O diabo pintou e bordou, usou de todos os meios para desanimá-lo, frustrá-lo e fazê-lo encolher, afrouxar. Mas, depois de 120 anos, em que ele conseguiu vencer gerações, ele encontrou um osso duro de roer. Um homem chamado Neemias, que deixou bem claro: comigo não, capeta. Você venceu as gerações que passaram durante esses 120 anos, mas eu não. Você não vai me vencer. Eu vou ampliar a minha tenda, eu vou firmar as minhas estacas, eu não vou ser envergonhado, esse projeto vai ter sucesso, eu não vou ser confundido, eu não vou fracassar, eu comecei esse projeto, não vou parar enquanto não terminar. Com Neemias o capeta não teve poder, porque o Neemias era feito de alguma coisa diferente dos demais seres humanos que haviam passado por 120 anos, durante aqueles 120 anos que haviam se passado. Não, ele era feito da mesma coisa que eu e você. Ele era um ser humano com emoções, sentimentos, temperamento, coração, tudo igualzinho, tudo. A diferença era o espírito. A diferença é o espírito. Eu falava hoje, inclusive, peço que você ouça a palavra do início do jejum. A palavra é pregada para todo mundo, a mesma palavra, a mesma mensagem. Acontece que uns recebem de uma maneira, outros de outra. Alguns recebem de uma maneira que não tem como. Ele provoca milagres, ele vive milagres porque ele provoca mesmo. Ele crê.
Outros são questionadores, passivos diante dos problemas, murmuradores, cedem a situações, não enfrentam, reclamam, procuram um problema fora quando o problema está dentro. Os vencedores não. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. É isso que o Senhor quer de mim? Ok, estou dando. Não vou aceitar, não vou perder essa guerra, não vou me submeter, não vou abrir mão do que eu quero, não vou me curvar. Essa situação não vai me matar, não vai me desanimar, não vai me frustrar, não vai me derrubar, não vou desistir. Não adianta. E vem outra pancada, e ele continua firme. E vem outra de lá, ele continua firme. E lá vem outra situação para desmotivar, mas não se rende. E lá vem uma má notícia, ele continua crendo, Deus vai mudar isso. E assim por diante. Foi assim com Neemias. E uma ameaça de morte, não dou importância. E mais um ataque, não vou me render. E uma calúnia, isso não é verdade. Até sacerdote foi usado para tirá-lo da direção. E ele teve o discernimento de dizer, Deus não está nisso. Não é Deus que está usando essa boca. Porque se Deus me mandou vir para cá, Ele não ia me mandar fugir, esconder. Eu amo isso. Quantas vezes eu vejo gente que está na direção certa e aparece um filho do capeta, como o profeta velho, e fala uma asneira para ele, e ele joga tudo fora. Quantas pessoas que estavam no caminho certo, e se perderam, porque pararam para usar alguém que se fingiu de Deus, mas nunca foi de Deus. Se um dia foi, já deixou de ser há muito tempo. Quando a gente tem convicção, como disse Paulo, pode aparecer um anjo dizendo outra coisa que você diz, meu amigo, você pode ser um anjo, mas não é Deus que está te usando. Você pode até ser um anjo, mas não tem nada de Deus aí não, porque Ele falou isso comigo e Ele não ia mudar de ideia. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus nos dá uma direção, nós temos que ficar nela. E toda vez que você pender para outra direção, você vai fracassar. Não importa quem tem, quantos têm uma opinião contrária, você tem que saber o que Deus tem com você e firmar as suas estacas. Não importa as opiniões contrárias, você tem que ampliar a tenda. Não importa quanto o diabo tente te convencer que não vai acontecer, você tem que ter dentro de você, sim vai. Ele me mandou ampliar a tenda. E ele disse, você não vai ser envergonhado, não tenha medo. Você não vai ser envergonhado, não tenha medo. Não será constrangido nem envergonhado. Não será confundido, não tenha medo. Pode ampliar a tenda. O Neemias recebeu aquele espírito e ele absorveu. E ele só ampliou. E as guerras estavam lá e ele só ampliou. E mais batalhas e ele ampliando. E problemas de cá e ele ampliando. Ele não parou de trabalhar. Mesmo quando teve que trabalhar com uma das mãos só. Ele continuou avançando. O problema era tão grande que no momento da reconstrução, eles tiveram que trabalhar com apenas uma das mãos. Mas ele não parou, as estacas estavam firmes no chão, espiritualmente. E ele continuou ampliando a tenda e reconstruindo. E quando chegou no 20º, quando completou 52 dias, estava completamente reconstruído. Porque ele firmou as estacas, ele ampliou a tenda e nada o fez encolher, estreitar, recuar, ceder. Havia convicção dentro dele. É isso que Deus quer encontrar em você. Esse espírito. Depois que ele terminou de reconstruir, eu vou ler isso para você no 15, o muro... Neemias 6,15. E o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações ficaram atemorizadas.
Mas como é que ele conseguiu isso? Nós lutamos para impedir. Como é que pode uma coisa dessa? Mas acontece que quanto mais eles lutavam para impedir aquela obra, mais aquela obra prosperava, porque havia um homem de fé à frente. É isso que você tem que ter na cabeça, no espírito. Ali havia um espírito de vencedor. Um homem decidido a vencer e fazer o que ninguém tinha feito por 120 anos. O diabo venceu. Eu não sei quantas milhares de pessoas foram derrotadas durante 120 anos. Quantas que foram impulsionadas, motivadas pelo Espírito a fazer alguma coisa, mas não fizeram nada. E assim, todo dia eu vejo pessoas sendo orientadas, motivadas, empurradas pelo Espírito Santo a agirem, reagirem, fazerem algo por si mesmas. E simplesmente se acomodam, se entregam a sentimentos, se entregam a isso, aquilo outro. E continuam lá, no mesmo lugar. A vida em ruínas, a vida sem avanços. Quando a gente dá passos de fé, e não de retrocesso, Deus nos honra. Amplie a sua tenda. A Bíblia está dizendo, amplie a sua tenda. Dê passos de fé, não de retrocesso. Jamais de retrocesso. Deus não nos quer retrocedendo. Ele nos impulsiona a fazer as coisas. Ele nos garante vitória e não facilidade. Ele garantiu vitória a Neemias, não facilidade. Não foi nada fácil, mas ele venceu tudo. Todas as nações ficaram atemorizadas, com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E olha isso aqui, estava tudo pronto. Ele mostrou. E também naqueles dias os nobres de Judá, os que deveriam estar interessados e felizes com a reconstrução, estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele, por juramento. Quantas pessoas que até hoje estão mais comprometidas com o ímpio, com a visão mundana, derrotada, religiosa, do que com a verdade, com a justiça e com as vitórias? Quantas vezes eu vejo gente mais comprometida com sentimentos, comprometidas com regras de religião, comprometidas com coisas insignificantes, comprometidas com pessoas que não têm o Espírito de Deus, do que com Deus? Elas não estão comprometidas com as vitórias delas. Esses nobres de Judá tinham que estar comprometidos com a vitória de Israel. E não com o inimigo que lutava contra a reconstrução de Israel. Porque muitos estavam comprometidos por ele, por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias, estava tudo em família, e até ousavam elogiá-lo na minha frente. Ele tinha reconstruído os muros, tinha feito uma obra, enfrentado uma guerra violenta, e ainda tinha gente do próprio Israel, que elogiava o Tobias, que era inimigo, que não tinha feito nada, que tentou prejudicar e impedir na frente dele para tentar desmotivá-lo. Você está entendendo isso? Sabe quando o diabo usa um filho do capeta, filho dele mesmo, para poder vir e falar algo, para tentar te diminuir, te fazer sentir mal, mas isso não o afetou. Elogiavam o Tobias perto dele. O que Tobias tinha feito por Israel? O que Tobias fez além de tentar impedir a reconstrução dos muros? O que Tobias tinha feito pelo povo de Israel? O que tinha feito? Nada. Mas Neemias tinha reconstruído muralhas que estavam lá em ruínas por 120 anos. E para poder ferir ele mesmo, elogiavam o Tobias perto dele. Mas pergunta se as emoções dele foram afetadas. E ele era feito das mesmas, coração, mente, emoções, e a mesma coisa que nós. Até ousavam elogiá-lo na minha presença.
imprensa. E iam lá e contavam tudo que eu falava. Pergunta se ele ficou amargo por causa disso. Se ele ficou deprimido, pensando, esse povo aqui merecia ficar mais 120 anos mesmo. Cambada de ingratos. Não, porque o propósito era maior do que suas emoções. O propósito era maior do que aquelas emoções que ele sabia que eram provocadas pelo mal. Porque o diabo provoca situações para provocar emoções negativas em nós, para nos abater e nos derrotar. Você entende isso? Porque o capeta não quer que você prospere. Ele não quer que eu prospere. Então ele provoca situações para provocar emoções que vão nos derrotar. Porque ele sabe que se eu deixar entrar um sentimento maligno dentro de mim, eu vou enfraquecer. Se eu viver à base de sentimentos, ele vai me dominar. O diabo vem dominando um monte de cristão à base de sentimento. E o pior, que eles admitem isso. Eu sou emocional. Ok. Eu sinto, eu penso, eu acho. Você tem certeza de alguma coisa? Você vai passar a sua vida deixando que o diabo te controle à base dos sentimentos? Imagina aqui, o sujeito devia estar esgotado, 52 dias, sem parar, noite e dia, às vezes sem tomar banho, trabalhando com a mão só, perseguição, e ainda aparecia aqueles que deveriam estar do lado dele, elogiando um sujeito que não tinha feito nada, e ainda contava tudo que ele falava, provocando nele emoções que desequilibram. Mas o que faz desse homem um homem extraordinário é que o propósito saiu na frente. A fé dele saiu na frente. A vontade de deixar um legado, construir uma vida vitoriosa saiu na frente. De fazer o que era certo, o que é certo, saiu na frente. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Ele já tinha reconstruído os muros, ele já tinha mostrado que podia, ele já tinha feito o que ninguém tinha feito por 120 anos. E o sujeito continuava intimidando, mandando cartas para intimidá-lo. Que é o que o diabo faz. Ele usa de situações várias para tentar te intimidar. Quantas pessoas que depois que já reconstruíram tantas coisas, agora estão se intimidando. O diabo está conseguindo intimidar, mas o Tobias não conseguiu intimidar o Neemias. Já imaginou se depois dele ter reconstruído as muralhas, as cartas do Tobias tivessem sido efeito nele, como as cartas do Tobias, ou seja, os ataques do diabo, têm tido efeito em muitos cristãos, depois que eles venceram tanto, construíram tanto, superaram tanto. E o diabo continua mandando cartas para te intimidar, e agora você está intimidado, está batido. Quantos aqui que já venceram tanto, já viram que Deus pode fazer, já tiveram experiências? Faça como Neemias, ignore as cartas do Tobias, os elogios a Tobias, as traições. Tenha um espírito elevado como ele, porque é dessa maneira que a gente vai reconstruindo coisas na vida da gente, construindo uma vida vitoriosa. Foi com esse espírito que ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas por 120 anos. Porque ele alargou, ele firmou as estacas, ele não teve medo de fracassar, porque ele sabia que ele não ia fracassar, se ele permanecesse focado na coisa certa. Quando a gente permanece focado na coisa certa, é impossível você fracassar.
Pode se levantar o que for, do mesmo jeito que levanta, cai. A pressão pode vir de todos os lados, mas você vence. Esse é o exemplo que você tem que seguir. De um homem que construiu uma história vitoriosa. Depois que ele tinha feito tudo isso, cartas ainda intimidando, ele ignorou tudo. O que é que ele viu aqui no 7? Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, carreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então ele deu para quem temia mais, a Deus. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas e alguns postos no muro e outros em frente das casas. Olha, vai abrir na hora que tem que abrir, mas vai fechar e não pode deixar, destrancado. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus pôs no meu coração de reunir os nobres oficiais de todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estavam registrados ali, etc. Quando ele terminou tudo aquilo, ainda sofrendo, isso aí, ele colocou os guardas, a proteção, deu as orientações, ele viu que as casas não estavam reconstruídas. Então agora nós vamos passar para outro processo, porque assim é a vida. Ele tinha acabado de vencer uma coisa, ainda estava sendo atacado, e ainda elogiavam o inimigo para ele. Aí ele botou guardas cá, botou a porta lá e tal. Aí ele viu que as casas ainda precisavam ser reconstruídas, e que ele precisava fazer um levantamento de todo o povo. Sabe por quê? Porque ele descobriu também, quando você vai aqui para frente, que tinha estrangeiros no meio deles, e que ele precisava tirar. Então, sabe quando a vida é assim? Você vence uma coisa, você reconstrói os muros da sua vida. Quando você termina algo, você está ali, de repente tem coisas ainda, mesmo depois que você venceu aquela situação, tentando te roubar aquilo. Aí você tem que partir para uma outra etapa. Agora tem casas para serem reconstruídas, estrangeiros para serem tirados daqui do meio. Era outro desafio. Ele continuou, foi. Vamos aqui para o 13. Vem aqui para o 13 de Neemias, para eu te mostrar mais isso aqui. 4-9. Antes disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus, que era parente do próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Ele não estava, não sei para onde ele foi viajar. Um sujeito que tinha acesso ao templo, arrumou uma sala para o Tobias dentro do templo, onde era para ser guardadas as coisas, os dízimos, as coisas todas do templo. Ele não estava em Jerusalém, ele deu uma afastadinha, olha lá o que tinha gente fazendo. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, não estava em Jerusalém. Pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, deixa eu voltar aqui, voltei para Jerusalém, aqui sob
Desculpe, perdi aqui. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Jerusalém. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Ele se ausentou um tempo ali de Jerusalém. De repente ele fica sabendo que tinham dado uma sala do próprio templo, para poder o Tobias estar lá dentro, fazendo o que eu não sei. Ele pediu permissão para o rei para voltar lá. Quando ele chegou, ele já arrancou os móveis, arrancou tudo daquilo e purificou tudo aquilo, limpou tudo aquilo. Ó, as guerras para manter as coisas certas. É a vida. Ele já tinha reconstruído. Aí tinha as casas. Tinha que tirar estrangeiros. Aí ele dá uma ausentada, ele não está lá. Olha o pessoal fazendo coisa errada. Ele corre e vai consertar tudo aquilo. Porque você não pode parar. Você não pode se distrair. A vida é assim. É sempre ajustando. É um que vem e estraga, mas você tem que ter a capacidade de ir lá ajustar. É uma situação que não está ajustada, você tem que ir lá e ajustar. Você não pode parar de lutar. Está entendendo o que eu estou mostrando? Não foi só uma reconstrução de muralhas. Tinha reconstrução de casas. Tinha limpeza do templo. Tinha que voltar a trazer os levitas. Se você ler todo o livro de Neemias, você vai ver ele trazendo os levitas, organizando as coisas. Gente que tinha acesso ao templo, botando o inimigo lá dentro. Ele tendo que correr para ir tirar e limpar tudo aquilo. Aqui no 13. Deixa eu ler mais isso aqui para você. No 23. Para você ver. Além disso, naqueles dias, no 23, Neemias 13. Naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod. Não era a língua de Israel. Ou a língua de um dos outros povos. E não sabiam falar a língua de Judá. Quantos cristãos que estão nessa, eles sabem falar a língua do ímpio, a língua do mundo, mas não fala a língua de Deus. Seus filhos falam a língua mundana, mas não falam a língua de Deus. Ele viu que aquilo não estava certo. Você vê que era uma luta atrás da outra para botar as coisas certas. Por que, meu Deus, que a minha vida não vai? Porque tem muralhas para serem reconstruídas, tem situações que precisam ser ignoradas, casas que precisam ser reconstruídas, situações, salas, partes da tua vida espiritual, do teu templo espiritual, que precisa ainda ser purificado. Tinha uma salinha no templo ocupada pelo Tobias. Facilmente a gente empresta uma salinha do coração da gente, do espírito da gente, para um inimigo, para o diabo entrar e botar seus móveis lá. Era o templo do Senhor, eu sou o templo do Senhor, mas pode ter uma salinha emprestada para o diabo aqui também. Eu sou do Senhor. Mas pode ser que eu fale mais a língua de Asdod, de Moabe, de Amon, e não saiba falar a língua de Deus. Talvez você não saiba falar a língua do Senhor. A língua de Judá, você fala de Amon, de Moabe, de Asdod. E ele viu isso. Tinha isso aqui para limpar também. Para mudar. Porque aquilo prejudicava Israel. E essas coisas prejudicam a nossa vida. E ajustando, enfrentando o que eu tenho que enfrentar. Limpando, falando a língua de Deus.
é que eu vou ter uma vida vitoriosa, completa. Quantos que até hoje falam fluentemente a língua do mundo, de Asdod, de Amon, de Moabe, mas não fala de Deus? Não fala de Deus. A língua de Deus, a linguagem, o vocabulário de Deus, ele não tem. Ele não fala. As expressões dele ainda não são de Deus, as de Deus. Ele fala a língua de onde ele está, de quem ele convive, de Asdod, Amon, Moabe. A metade de seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não falavam a língua de Judá. Estava errado. Era algo que ele tinha que enfrentar e consertar. Eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em algum deles, arranquei seus cabelos. Você vê que eu estava bravo mesmo. Fiz com que jurassem em nome de Deus, que lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles. Vocês não podem mais viver dessa maneira, aceitar isso aqui. Nem haja casamento das filhas deles com seus filhos, com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações que havia, rei, que não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Por quê? Porque ele foi se unir àquilo que não devia. E aquelas mulheres estrangeiras tiveram mais poder sobre ele do que ele. E ele viu que aquilo estava errado, e que aquilo tinha que ser consertado. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Eu quero vitória, mas a minha vida é me associar com aquilo que não é de Deus. A minha vida é estar associado, unido àquilo que Deus reprova. Ele viu que aquilo estava errado. Eram situações que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que consertar. E que está vindo para você a palavra. A vida é assim. Eu tenho que ir ajustando e mudando. Ele foi vendo isso com o tempo. Que as coisas que foram... Ele foi vendo que estava errado. E que não podia ser daquele jeito. Você vê que ele não chegou em cada tempo, ele foi mudando uma coisa, que ele foi entendendo. E à medida que ele foi sendo... As coisas foram ficando claras para ele, ele não deixou. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar, mudou o que tinha que mudar, e não protelou. Você vê que as decisões eram imediatas. Quando ele ficou sabendo que tinha gente ocupando sala no templo, ele correu e foi lá para limpar aquilo lá. Quando ele viu que tinha, essa situação estava aqui, ó. Tinha gente que não sabia nem falar a língua de Judá. Ele foi mudar tudo aquilo. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim, porque ele viu que aquele lá não estava comprometido com as mudanças de Israel, com as mudanças que Deus queria. Então ele tirou. Pergunta aqui se ele papou, ele ficou lá com ladainha. Eu vou pensar, porque pode ser que o sujeito não gosta. Ele tirou. Você não serve para o trabalho. Você não serve. Filho do sumo sacerdote. Ele não poupou o filho do sumo sacerdote. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, olha aqui, dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo
o que era estrangeiro. E lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Purificou os sacerdotes, purificou os levitas, não deixou sacerdote corrupto mais lá, não deixou a situação errada da maneira que estava. Tudo que ele foi vendo que não estava certo, ele foi mudando. Todos os problemas que ele encontrava, ele não fugia, ele enfrentava e foi mudando. Ele não restaurou apenas as muralhas, foi restaurando toda a parte espiritual, toda a parte administrativa, tudo aquilo que precisava ser organizado no país, na cidade. Ele foi mudando. Ele não poupou nada. Ele não poupou ninguém. Ele fez o que era certo. Ele enfrentou as situações, as autoridades, aquilo. Ele não poupou nada, ele fez o que era certo. Tudo aquilo que era necessário fazer. Para que Deus se agradasse de Israel, de Jerusalém, do povo. Ele foi fazendo. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente amplie a nossa tenda. Que a gente firme as estacas. Que a gente não pare. Que a gente enfrente aquilo que temos que enfrentar. Eu tenho que restaurar isso aqui, eu vou. Mas agora eu tenho que continuar. Eu tenho coisas para conquistar, coisas para mudar, eu tenho que avançar na minha vida. Esse é o espírito que Deus espera encontrar em você. Você termina uma reconstrução de algo, mas tem as casas agora para serem reconstruídas. Tem os registros do povo, tem os estrangeiros que precisam ser tirados. Tem o diabo tentando ocupar uma salinha aqui. Ou já está ocupando, eu tenho que tirar, dar ordem de despejo para ele. Arrancar tudo. Tem situações que precisam ser ajustadas, modificadas, transformadas. Tem filhos que não sabem falar nem a língua de Judá. Tem gente que não fala a língua de Deus. Tem gente que continua nos casamentos mistos aqui, que estava tudo errado, ou seja, com as alianças com quem Deus não está. Tem o filho do sacerdote, sumo sacerdote, que está errado, que tem aliança com Sambalate, eu vou tirá-lo daqui. Tem sacerdotes que não têm agido da maneira correta, eu vou limpar. Foi assim que purifiquei, dessa forma, os sacerdotes. E assim, nós vamos vencendo, de vitória em vitória, de glória em glória, tendo avanços, temos guerras, eu tenho essa eu enfrento, eu tenho essa eu enfrento, tenho que mudar isso eu mudo, tem mais isso eu mudo, eu só amplio em conquistas, avançando, conquistando, mudando, eu amplio e firme sempre as minhas estacas. E assim, nós vamos vencendo. E nada vai poder nos derrotar. A gente não tem uma coisa para vencer. Neemias não tinha apenas as muralhas. Depois que ele restaurou as muralhas, ele viu quanta coisa precisava ser mudada. Você não tem só esse problema. Talvez você já venceu isso aí, mas tem muita coisa para você vencer. Porque se você não morrer, viver leva um longo tempo. E todo dia você vai precisar de Deus. Para vencer algo, para restaurar algo, para te ajudar a mudar algo, e assim por diante. E é o que Deus espera encontrar em você, a mesma disposição que Ele encontrou em Neemias. Disposição para enfrentar os ataques, as lutas, as perseguições, e não desistir, fazer o que é preciso, continuar fazendo o que é preciso, continuar lutando.
Um pouco que ele se ausentou de Jerusalém, ele teve que voltar depressa para limpar, coisa que já estava errada. Você vê que a gente não pode se ausentar. A gente precisa estar ali, ó, sempre, lutando, porque o diabo, num momento, ele monta uma salinha. Daquela salinha, daqui a pouco ele toma conta da casa inteira. Deus deu muitas vitórias a esse homem. E ele construiu uma vida em Deus gloriosa. Mas olha o espírito que ele possuiu. Ele não abriu mão daquele espírito vitorioso forte. A visão dele era de vencer. Ele resistiu firme. E continuou fazendo o que era preciso. E continuou ampliando. E continuou firmando as suas estacas. Essa é a palavra para todos nós. Amplie a sua tenda espiritual. Firme as suas estacas. Continue. Se aprofunde em Deus. Faça o que é preciso. Continue em frente às lutas que aparecerem com o mesmo espírito. Avance em Deus. Nas suas conquistas, é para ampliar. Na sua vida espiritual, é para ampliar. No seu crescimento, é para ampliar. Deus está dizendo, é para ampliar a tenda. Firme as estacas. Não deixe o diabo te afrouxar. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito. Coloque ele no seu coração. Feche os seus olhos. Por gentileza. Todos, fechem os seus olhos. Não fique com os seus olhos abertos. Ligue o seu pensamento no céu. Dê lugar ao Espírito Santo. Você ouviu uma palavra que te ensina a vencer independente das situações. O que o Espírito Santo está dizendo a você é isso. Amplie a sua tenda e firme as suas estacas. Como foi com Neemias. E é isso que você vai fazer na sua vida. Você vai ampliar. Você vai tomar decisões como foi o do Neemias. Ele pegou um espírito forte para ele. Ele certamente foi tentado como eu e você. A ceder àqueles sentimentos, aquelas emoções que as situações causam. Elas causam em nós, às vezes, revolta, uma emoção, um sentimento de revolta, de chateação, de tristeza, a sensação de que não está valendo a pena. Sabe, são tantos os sentimentos, que nada está evoluindo, ou que isso não vai mudar, aquelas coisas todas que a gente já fala, e que você tem que ter na sua cabeça. Não. Esses sentimentos não vão me abater. Eu não vou ceder a eles. Eu vou ampliar minha tenda. Eu entrei nesse propósito, decidido a uma mudança de vida. E eu vou prosseguir nesse espírito. Eu não vou mudar, não vou abrir mão desse espírito. Eu já venci muita coisa, mas eu sei que eu ainda terei muito que vencer.
Eu já avancei muito, mas eu sei que eu ainda tenho muito que avançar. Eu já mudei muito, mas eu sei que ainda tenho muito que mudar. Eu já mudei muitas coisas, mas eu ainda sei que há coisas que eu estou descobrindo, inclusive hoje, nessa reunião, que eu preciso mudar. Eu achei que estava tudo muito bom. Agora eu vi aqui pela palavra que o Neemias foi descobrindo coisas ali. Eu também, como Neemias, eu dei um tempo e saí um pouco de Jerusalém. Agora estou tendo que voltar depressa, porque já estão ocupando salinhas aí. Eu preciso limpar o templo. Já tem coisa errada no templo que não está certo. Que é o que acontece com gente que se ausenta da presença de Deus. O diabo vai se instalando. Ele começa com o Tobias entrando e pegando uma salinha. Daqui a pouco está tomando conta da casa inteira, do templo inteiro. E assim por diante. Cada propósito ele vem para nos levar além. E não há dúvida que cada um sai desse propósito já num lugar bem mais alto. Só que o Senhor está dizendo para você, ó, você tem que manter o mesmo espírito, porque ainda há coisas para serem reconstruídas, há coisas para serem limpas, para serem mudadas, e a vida é isso. E você precisa continuar avançando, ampliando a tenda e firmando as estacas e não afrouxando por nada. Porque senão você vai perder. E você não pode afrouxar. Aconteça o que for. Venha o que vier. O diabo use quem quiser, os meios que quiser. Você tem que ter dentro do teu espírito. A palavra para mim é: amplia sua tenda e firma suas estacas. Então, Senhor, eu entendi bem. Eu vou ampliar a minha tenda e vou firmar minhas estacas. E é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu só vou ampliar. Eu vou crescer no Senhor. Eu vou crescer na vida. Talvez o diabo tenha te feito acreditar através de situações que é para você encolher, é para você estreitar, é para você abrir mão de algo. E o Senhor está dizendo: não vai abrir mão de nada. Você tem que crescer mais na fé. Você tem que crescer mais na vida. Você está num ponto, você tem que ir além. O seu salário tem que aumentar. Você tem que, se for para sair de onde você mora para algo melhor, não pior. Se for para sair do carro que você está para ir para o melhor, não pior. Se for para sair do carro que você está para subir, ainda que é para avançar, é dentro na sua fé. Você não pode agora retroceder em nada. Se você estava buscando a Deus diariamente, agora você tem que buscar mais. Se você estava mais perto de Deus, agora que você tem que ampliar mais a sua tenda e ficar mais perto de Deus. Se você já tinha crescido, tem que crescer mais. Se você já tinha um relacionamento com Deus, agora tem que aumentar, tem que evoluir nesse relacionamento. Se a tua mente já evoluiu tanto, ela tem que evoluir mais. Se você já tinha vencido tantas coisas na tua vida, agora o Senhor está dizendo: vença mais. Se você já tinha mudado tanto, muda mais. Se você já tinha vencido tantos sentimentos, ainda há sentimentos para vencer, vença mais. Se você tinha crescido tanto, já cresceu tanto na sua vida espiritual, o Senhor está dizendo: você pode crescer mais. Amplie a sua tenda. Firma suas estacas e não afrouxa. Porque sempre teremos guerras para enfrentar. E nós precisamos manter o mesmo espírito da reconstrução das muralhas. É o mesmo espírito para reconstruir os muros, para reconstruir as casas, aliás, para tirar os estrangeiros, para poder tirar o Tobias da sala do templo, para poder resolver o problema dos casamentos mistos, dos filhos que nem falavam a língua de Judá, para tirar o sacerdote corrupto, para purificar os sacerdotes. Em tudo na nossa vida nós teremos muitas coisas para enfrentar e mudar. E nós temos que manter o mesmo espírito. Um espírito forte. Sempre um espírito forte. Até o fim. No nome de Jesus Cristo. Um espírito forte.
Um espírito forte. Amplie a sua tenda. Toma decisões aí agora na sua vida. Amplie a sua tenda. Em nome de Jesus, pega essa palavra com muita força na sua vida. Nem o Tobias, nem Sambalate, nem Gesem, nem sacerdotes corruptos, ou sei lá o que, seja lá o que tem te afrontado, você não vai ceder. Você não vai ceder. Às vezes o diabo quer nos pegar na saúde. Eu vou manter o espírito, não vou ceder. Quer pegar na família, eu não vou ceder. Ele quer te desestabilizar através do casamento, eu não vou perder, não vou ceder. Ele quer te desestabilizar no trabalho, na vida financeira, não vou, o meu espírito é esse. Eu vou ampliar, vou continuar avançando, porque eu sei que eu não serei envergonhado, eu sei que eu não serei confundido, eu sei que eu não vou perecer, eu estou com Deus. Eu não vou perder. Eu vou manter o meu espírito vitorioso e tudo isso vai passar. Eu vou mostrar como Neemias mostrou em todas as situações, que ele era um homem focado e que ele confiava em Deus. E que o propósito sempre saía na frente de sentimentos, emoções, desânimo, sei lá o quê. Como qualquer um, ele foi tentado a desanimar, a se chatear, a se abater, a se ferir, porque as situações feriam, mas ele não cedeu a um espírito ferido, mas um espírito forte. É assim que a gente constrói uma vida vitoriosa. É assim que você termina mais que vencedor na sua vida. Amplie a sua tenda. Eu quero que você diga isso. Eu vou ampliar no nome de Jesus. Diga: o Senhor mandou eu ampliar a minha tenda e firmar as minhas estacas. Diga: é isso que eu vou fazer. Eu vou continuar ampliando. Diga de novo: ampliando. De novo: ampliando a minha tenda e com as minhas estacas firmes. Diga: eu não vou encolher. Eu não vou regredir. Eu não vou estreitar nada. Eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Eu vou ampliar a minha tenda e manter as minhas estacas firmes, em nome de Jesus. Levanta o teu propósito ao céu mais uma vez e mostres para Deus: Senhor, tudo que eu coloquei aqui, eu tenho certeza de que o Senhor já restaurou. Eu tenho coisas para agradecer, e eu vou agradecer por todas, pelo que o Senhor fez, aquelas que ainda não chegaram e vão chegar, pela oportunidade de te buscar. E fala para Deus: eu me comprometo, Senhor, que eu vou continuar ampliando a minha tenda. Eu vou continuar te buscando com força. Eu vou continuar enfrentando o que for preciso. Eu vou continuar crescendo no Senhor. A única coisa que eu vou estreitar é o meu relacionamento com o Senhor. Eu vou prosseguir, meu Deus, porque eu sei que é esse o Espírito que espera encontrar em mim. Deus de Israel, eu coloco tudo diante do Senhor agora. Todos esses projetos, todos esses propósitos, eu coloco diante do Senhor agora, meu Pai. E eu declaro que tudo já foi consumado, concluído, realizado, materializado. Tudo já foi restaurado, restituído, reconstruído. Eu declaro, meu Pai, que o teu povo, todos que se mantiveram fiéis, tementes, não desistiram, não recuaram, saem mais que vitoriosos deste trabalho e
hoje que o sonho dessa pessoa foi realizado, aquilo que ela veio buscar, para a glória do teu nome. Nós ordenamos materializado, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Toma posse disso agora e agradeça a Deus por essa oportunidade que Ele te deu. Diga isso a Ele. Eu sei, meu Deus, que esse trabalho foi um divisor de águas na minha vida, e o que eu plantei, eu vou continuar colhendo. Eu vou continuar colhendo no Senhor. Eu plantei 52 dias de fidelidade ao Senhor, e eu vou continuar colhendo. E eu saio daqui com esse espírito de que eu devo continuar ampliando minha tenda, firmando as minhas estacas, e que o Senhor vai continuar me surpreendendo. O Senhor vai continuar me surpreendendo com boas novas. Eu entrei no ano de 2014 certo de viver coisas novas. Eu estou vivendo, e eu ainda tenho muito que viver nesse ano, e eu vou finalizar vivendo mais do que aquilo que eu pedi e imaginei, mais do que eu projetei. Aquilo que não era normal vai continuar se tornando normal na minha vida. Eu tomo posse disso. Eu agradeço, meu Deus, por esses 52 dias, esses 8 jejuns que nós fizemos dos 52 dias. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui incansável te buscando, pelo privilégio de te conhecer. Meu Deus, eu te agradeço por ter esse entendimento, que é buscando e levando o teu povo a orar, a buscar, a mudar o caráter, a ter o caráter do Senhor, que o teu povo vai ser abençoado. Ó Deus, eu te glorifico por esse entendimento, por levar o teu povo a uma visão clara, ó meu Deus, uma visão de vitórias, ó meu Deus, a levar o teu povo a uma fé independente, ó meu Deus, apenas dependente do Senhor, a levar o teu povo a lutar e a não recuar diante das guerras. Eu te glorifico, meu Deus, por mais desse grande projeto, esse grande propósito, que cada vez que nós entramos, nós só saímos abençoados. Eu te glorifico e agradeço por todos os milagres, por todas as vitórias, por todas as mudanças, porque o Senhor é um Deus bom, e todos aqueles que te buscam jamais serão decepcionados ou confundidos, meu Pai. Muito obrigada. Nós te glorificamos e agradecemos, Jesus, com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de resposta. Profetiza que tudo já aconteceu lá, ó meu Deus, nesse 8º jejum. Eu profetizo que lá na rua tal, número tal, bairro tal, na vida do fulano, do cicrano, na situação tal, tudo já foi consumado. Eu declaro que tudo já foi consumado. Aquilo que ainda não havia acontecido já aconteceu. Tudo já foi consumado, meu Pai. Tudo já aconteceu. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro que já as vitórias já foram materializadas. Eu te glorifico por todas e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Senhor, meu Deus, eu nesse momento, junto com toda a tua igreja, eu quero te glorificar mais uma vez e concordar com todas as orações que nós fizemos durante todos os 52 dias, concordar com todos os clamores que foram feitos em todos os jejuns, que nós estamos no 8º e nós estamos, meu Deus, fiéis e não quebramos nenhum. Podemos dizer 52 dias, 8 jejuns
dentro dos 52 dias, e todos nós fizemos, ó meu Deus, com força, com toda a garra. Nós não nos deixamos vencer, mesmo quando estávamos até abatidos fisicamente, até adoentados, mas nada nos fez parar. Nós lutamos, nós vencemos a carne. Então nós concordamos com todas as orações do teu povo, e nós as ligamos aqui na terra, para que sejam ligadas no céu, e desligamos tudo que tem estado, tudo que tem sido um problema, um afronto, um roubo, uma situação de ruína na vida dessa pessoa, para que sejam desligados do céu, e declaramos na vida de todos uma vida de vitórias, uma vida honrada. Em tudo aquilo, meu Deus, que ela recebeu, nós te agradecemos, e aquilo que ainda não chegou, eu sei que está chegando, para a glória do teu nome. E eu peço, meu Deus, que o Senhor sustente o teu povo, que nenhum saia daqui com o espírito, ó meu Deus, pronto para descansar na fé, mas que continuem crescendo no Senhor, ampliando a tenda, se aproximando mais do Senhor, te buscando com mais força, porque é dessa maneira que nós vamos crescer e vencer todos os dias da nossa vida, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém, amém e amém.